estava gravando. Então, assim, na nossa revisão de hoje, eu quero que vocês prestem muita atenção em relação aos conteúdos que a gente já viu, tá bom? Faz tempo que a gente já viu os numerais, então busquem relembrar, né, a maneira que a gente escreve, a maneira que a gente fala dos numerais, né? Vejam, por exemplo, que no 40, no 50, eu não escrevo com QU, eu escrevo com CU, né? Diante de, por exemplo, de substantivos masculinos, eu falo eu não falo uno. Então, veja, a gente está relembrando aqui os numerais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ativar o áudio, tá bom? E perguntar. Aproveitem hoje para tirar suas dúvidas. Um exemplo aqui também. Solo se utiliza, o último ponto. Solo se utiliza la conjunción y entre decenas y unidades. 123 es el número de mi casa. El de Juan es el 1347. Então, vejam que entre 1300 e entre 340 eu não pongo la conjunción y. Sí, yo solo voy a usar la conjunción y entre decenas y unidades. 47, 62, 93. Pero yo no digo 190, no, es 190. Yo no digo 1100, é 1100, ok? Então, vejam aí que eu só uso as conjunções e entre dezenas e unidades. Después, siguiendo, nosotros vamos a tener una cuestión sobre las horas. La verdad que tenemos dos cuestiones. A gente tem duas questões na atividade avaliativa sobre as horas. E eu lembro que a gente discutiu bastante como que a gente fala as horas em espanhol. ¿Se acuerdan que en español nosotros dividimos la hora en 4 partes de 15 minutos y para cada parte de 15 es un cuarto de hora? Eso es muy importante que ustedes sepan. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo allá 2:15, ¿sí? Son las 2:15. Não está errado eu falar 2:15, mas é muito raro isso acontecer. Então, o mais correto... Oi, Eros, tudo bom, cara? A gente está fazendo uma revisãozinha para quem entrou agora. Para quem entrou agora, deixa eu ver quem está na nossa aulinha. Eric, Eros, Daniel Loureiro, Gabriel Garcia, Gabriel Filho, Bruna, enfim. Quem entrou agora e pegou mais ou menos aí já no início da aula, o que a gente está fazendo hoje? Semana que vem a nossa atividade avaliativa mensal, eu já estou com ela aqui, ó, toda prontinha, ok? Tem 10 questões objetivas e a gente está fazendo uma revisão dos conteúdos que vão estar nessa atividade avaliativa. Eu falei dos numerais, agora a gente está falando das horas. Então, assim, por exemplo, 2:15. ¿Se acuerdan que yo divido la hora en 4 partes, ¿sí? Y de 15 minutos? Entonces, 2:15 es como si yo estuviera diciendo, son 2:15 de hora. 2:15, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, a partir de 40 minutos, então depois que a hora já atingiu 40 minutos, eu já não vou falar, por exemplo, são 20:05, são 15:05, são 10:05. No português, a gente começa com a hora que a gente está e fala quanto que falta para a próxima hora. No espanhol, eu faço o contrário. Eu pego a próxima hora e subtraio aquilo que falta para chegar nela. Então, vejam aí, o exemplo aí, el segundo reloj 7:45. 7:45. Si yo pregunto qué hora es, yo no puedo decir son las 7:45. No, yo digo son las 8 porque 8 es la próxima hora menos cuarto, menos lo que falta para que sea las 8. ¿Ok? Então, são as 8 menos 4. Então, prestem atenção nessas coisas das horas, nesses detalhezinhos das horas, para na hora da prova vocês não caírem em pegadinhas, ok? Eu acho que o principal é isso. Prestem atenção. Professor, Diga. a prova está muito fácil?
Olha, cara, eu fiz a prova bem simples, bem baseada no livro, bem baseada no que a gente viu em aula, nas aulas online. Eu fiz a prova bem baseada nos exercícios que vocês fizeram, nas aulas programadas, nos slides, no livro. Então, assim, se vocês estudarem bem pelo livro e pelo que eu estou falando agora aqui, vocês vão conseguir fazer muito bem a prova. Ela não tá difícil, tá bom? Tem alguns detalhezinhos que vocês têm que... Porque o que eu percebi da última prova que vocês fizeram? Que vocês, muitos de vocês foram respondendo sem prestar atenção aos detalhes da questão. Então, assim, prestem atenção aos detalhes. A escrita, por exemplo, se tem alguma questão que está falando sobre hora, lembrem que hora eu uso também números para falar sobre as horas. Si, siete y media, 8:32, las 9 menos quarto. Então, vocês vejam que para falar de horas, eu uso também os numerais em espanhol. Então, vocês têm que prestar atenção na escrita dos numerais também, tá? Então, é nesses detalhezinhos que vocês precisam prestar atenção. Então, vejam aqui, vamos treinar. Eu tenho aqui algumas horas. Como que eu falaria a primeira hora ali? Primeiro reloginho digital ali. Alguém quer tentar? Como que seria? Pode falar, Daniel. 20 menos 30? Então, eu só vou falar desse jeito que você falou quando for a partir de 40 ou 45. Então, vejam que aqui ainda é 30 minutos, 7:30, 19:30. Então, eu não posso falar são as 20 menos 30, não. Eu só posso falar são as 20 menos algo quando for a partir de 40 minutos. Então, eu posso falar, por exemplo, se fosse 7:45, aí sim eu poderia falar são as 20 menos quarto. Se fosse 7:50, se fosse 19:50, né? São as 20 menos 10. Se fosse 19:55, aí sim, são as 20 menos 5. Mas é a partir de 40 ou 45 que eu começo a falar dessa maneira. Como aqui ainda está abaixo de 45, de 40, eu falo são as 19:30. Beleza? Vamos lá, o segundo reloginho. Quem quer tentar? Alguém quer tentar o reloginho? Segundo. Daniel Loureiro de novo. Vamos lá, pode falar. 13 menos 15. E quase. Lembra que quando a gente está falando de 15, lembra que eu falo não 15, mas quarto, porque o 15 é 1/4 de hora. Então seria 13 menos quarto, tá bom? Mas a sua lógica está corretíssima, isso mesmo. Alguém quer tentar o terceiro reloginho? Eu. Pode tentar. 6:20. São lá 6:20, né? 6:20. Muito bem. O quarto reloginho, alguém quer tentar? Mais alguém? Não? Então, beleza. Mas você já dá para ter uma noção, então, de como que vocês devem prestar atenção nos detalhes. O livro, ele explica direitinho essas coisas que eu estou falando, tá bom? Então, na hora da prova, bateu dúvida, gente, leia o livro. Vá para o livro, consulte o livro, ok? Vocês estão fazendo uma prova em casa. Vocês têm a oportunidade de consultar o livro, consultar os slides, consultar o material, consulte, pesquise. A Jamile me falou que está com algumas dúvidas na aula programada. Jamile, se for a aula programada dessa semana, eu só vou tratar dela depois da nossa atividade mensal, tá bom? Hoje eu vou tratar mais sobre a revisão do conteúdo. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que nós já demos até agora, aí pode perguntar. Ok, otro contenido que va a estar en nuestra evaluación es el pretérito imperfecto, ok? E no livro de vocês trata sobre isso,
Mas também na aula programada que vocês tiveram, também tem uma explicação sobre o pretérito imperfeito. É muito importante que vocês leiam essa explicação. Entonces vean, yo uso el pretérito imperfecto de indicativo para tratar de acciones que se pasaban en el pasado de manera habitual, de manera cotidiana, de maneira recorrida, ou seja, de maneira repetida, recorrida. Então, assim, prestem atenção, por exemplo, nas terminações do pretérito imperfeito em espanhol, tá bom? É importante vocês verem que o pretérito perfeito em espanhol... Ok, Jamile, se for do conteúdo que a gente está dando, pode perguntar, pode ativar o áudio e perguntar, tá bom? Se for, por exemplo, um verbo terminado em ar, vean que, por ejemplo, trabajar es un verbo de terminación ar, pero yo, diferentemente del portugués, yo no conjugo trabajaba con V, ¿ok? Con la B corta. Vean que mi terminación es con B larga, ¿ok? B, o nosso B em português. Então, se trabajaba, trabajabas, trabajaba, trabajávamos. Prestem atenção na acentuação dos verbos. Professor, Diga. Eu... Sim. Quem está falando é Jamile, não é? Desconectou? Bom, quando ela voltar, ela pergunta. Ok, então como eu estava dizendo, por exemplo, prestem atenção nas terminações er e ir. Ellas tienen las mismas terminaciones. Então, se for um verbo como comer ou vivir, mesmo terminando em er ou ir, a terminação é igual. Comia, vivia. Comias, vivias. Comia, vivia. Comíamos, vivíamos. Comíais, vivíais. Então, vean que é a mesma terminação. E que eu tenho tilde, eu tenho acento. Comia, vivia, ok? E também, olhem aqui, alguns verbos irregulares. Ver, ser, ir. Deixa eu ver. Alguns desses verbos estão na prova. Então, prestem atenção em relação a como eu conjugo. Por exemplo, o verbo ser é muito parecido, é praticamente igual ao verbo ser em português. Eu era, tu eras, ele era, ele, ella, era, nosotros éramos, vosotros erais. Então, vejam que é muito parecido, né? Então, prestem atenção na conjugação. Na atividade avaliativa de vocês, tem muito assim de completar frases, né? Então, tem lá uma frase. Marque a opção que melhor complete essa frase com o pretérito imperfeito. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Como que minha frase está construída? Em qual pessoa eu estou conjugando? A minha frase, uma parte ela está no singular, outra parte ela está no plural. De acordo com isso, vocês vão saber em que pessoa conjugar, né? Em qual opção realmente vai estar correta, ok? E aí eu trouxe um exemplo de exercícios do livro, da página 51 de vocês, que a gente já fez em aula, mas eu trouxe aqui para a gente revisar. Então, por exemplo, é um exercício muito parecido com o da prova, que é de completar a frase. A diferença é que da prova é de múltipla escolha. Então, vejam, de niño, mi hermano menor. Então, vejam aqui, de niño, mi hermano menor. Mi hermano menor é ele. Então, eu vou estar conjugando em ele. Como que é ele? Ele cantaba, ok? Todos os dias en el baño. La mujer es ella. Então, eu vou conjugar o meu verbo na pessoa de ella. Então, ser la mujer lloraba, ella lloraba. Vejam a letra D. Antes, nosotros. Então, se nosotros, aqui a frase ela já deu bem, né, em qual pessoa a gente está conjugando. Então, antes, nosotros cenábamos. Todos os dias pollo, pollo é frango, pero ahora solo comemos verduras. E vejam aqui, em las vacaciones, todos os dias ellos. Então, vejam aqui já está no plural. Então, se por estar en el plural, eu vou conjugar por ellos
miraban. Entonces ya cambia un poco mi terminación del verbo. Él miraba, ellos miraban. ¿Ok? E prestem atenção que é com B, miraban, tá bom? Não é igual no português que os verbos terminados em ar, a gente conjuga com V. Mirar, olhava, cantava, não. É com B em espanhol. Cantaba, miraba, ok? Depois, eu tenho acá uma questão sobre os estados de ânimo. Ok? Tenho uma questão sobre os estados de ânimo e aí no slide, inclusive no slide da aula que a gente deu sobre esse conteúdo, vocês viram bem o que significa cada estado de ânimo. E aqui eu trouxe para a gente revisar. Estou furioso, é furioso. Estou enfadado, é bravo. Estou molesto, é incomodado. Né? Então vejam que tem um nível aí de intensidade. Furioso, muito bravo. Enfadado, bravo. E estou molesto, incomodado. Depois tenho estou surpreendido, estou contento, estou enamorado. Então vejam aí as figurinhas. Enamorado, apaixonado, contento é feliz, surpreendido é surpreso. Estou cansado, estou avergonzado, estou assustado. Então cansado, envergonhado e assustado. Né? Vejam que o assustado ele é igual, mas no espanhol não existe dois S's. Então, assustado no espanhol vai ser com um S só. Estou nervioso, estou preocupado, estou triste. Então, vejam aí as figurinhas. Tem uma questão com essas figuras na prova. Então, estudem os estados de ânimo. Alguma dúvida até aqui? Não? Posso continuar? Então, depois, en el libro nosotros hablamos sobre los verbos irregulares. ¿Qué es lo que son verbos irregulares? Son verbos que presentan cambios en sus radicales, en la raíz del verbo. Entonces, son cambios en la raíz. Por ejemplo, el verbo acordar. A raiz del verbo acordar es acorde. Pero cuando yo conjugo el verbo, yo puedo decir yo acuerdo. Então, vejam que eu cambiei accord para acuerdo. Então, vejam que mudou a raiz do verbo. Isso é um verbo irregular. E no espanhol, eu tenho duas classes, dois tipos de irregularidades de verbos. Por exemplo, eu posso dizer que um verbo é de irregularidade comum. ¿Qué quiere decir eso? Son los verbos que comparten de ciertas modificaciones vocálicas o consonánticas en la raíz verbal y es posible agruparlos según la irregularidad que contengan en común. Que é isso, professor? Então, verbos de irregularidade comum são aqueles verbos que mudam o radical? Sim, mudam o radical. Mas essa mudança segue um padrão dentro daquela conjugação. Por exemplo, os verbos confessar, entender, contar. Então, assim, é importante vocês saberem esses verbinhos aqui. Qual verbo que tem uma irregularidade comum? Que quando eu conjugo, ele mantém um padrão de mudança. Por exemplo, o verbo confessar. O verbo confessar é eu confieso, tu confiesas, ele confiesa. Vejam que nesses três aqui tem um padrão. O E eu mudo pelo IE, né? Então vejam que tem um padrão de mudança. Muda, mas tem uma lógica. Por ter essa lógica que eu posso fazer grupos, eu chamo de irregularidade comum. E eu tenho os verbos propriamente irregulares, que são os verbos de irregularidade própria. Ou seja, eles mudam muito, não tem um padrão de mudança. É o verbo realmente irregular, né? E aí dentro desses verbos eu tenho andar, caber, hacer, venir, decir, yacer, asir, decir, ir, oír, venir, erguir, contradecir. Então vejam que esses verbos são os verbos que têm várias mudanças
e não seguem, e dentro da conjugação das pessoas verbais, ele não segue um padrão, uma lógica. Então é legal vocês saberem disso. Tem uma questão sobre verdadeiro e falso, sobre os verbos irregulares. Então é legal vocês lerem, entenderem, revisarem. Después nosotros tenemos los animales. Entonces vean, los animales. Nosotros vimos en clase cómo son los animales en español. Entonces, por ejemplo, ardilla, que é o esquilo, ballena, que é a nossa baleia, buey, que é o boi, búho ou lechuza, que é a nossa coruja, cabrón, é o nosso bode, caballo, é o nosso cavalo, e eu tenho a yegua também, que é a égua, culebra ou serpiente, que é a nossa cobra ou serpente, zebra, gato, guacamayo, olha só, guacamayo é um animal que a gente tem muito aqui, né, no nosso estado, que é a arara. La hormiga, el león, é a formiga, o leão, el loro, que é o papagaio. La mariposa é a nossa borboleta. El mono, vejam como que é diferente, o macaco, mono, murciélago, murciélago é o nosso morcego. El pájaro, perro, pez, tiburão, cachorro, peixe, tubarão. Então aqui o livro, ele também vai nos explicando como que a gente vai falando, usando esses animais na nossa fala. Então tem animais que eu não tenho o feminino deles. E como eu não tenho feminino, eu vou falar macho ou hembra, né? É o igual tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, a serpente. La serpiente macho, la serpiente hembra, né? Diferente de cavalo, que cavalo eu tenho nomes diferentes para os gêneros. El caballo, la yegua. Percebam, por exemplo, aqui cachorro. Cachorro em espanhol não significa o mesmo que cachorro em português, sino filhote. Essa definição se extiende a todos mamíferos. Alguma dúvida aqui? O livro, por exemplo, ele traz um exercício que é muito parecido com o exercício da atividade avaliativa. Trae una descripción, uma descrição del animal e nós temos que dizer a qual animal essa descrição se refere. Então vejam aqui, animal multicolor que vive toda na vida com a mesma pareja, guacamayo. Científicos dizem que o ser humano comparte um ancestro comum, el mono. Ave que representa a sabedoria, el búho. Então vejam aqui, eu tenho descrições, caracterizações do animal e a gente tem que dizer qual que é. A questão na prova sobre isso é muito parecida. Eu tenho descrições que eu vou ter que relacionar com quais animais essas descrições estão falando. Então vocês têm que prestar atenção nisso, tá bom? Isso aqui é muito importante. Mucho e muy. Gente, alguma dúvida até aqui? Vocês estão me acompanhando? Tô dando várias dicas da provinha, hein? Para todo mundo tirar 10. Vocês estão me acompanhando? Jamile voltou. Você falou que queria tirar uma dúvida. Se quiser, pode tirar, tá, Jamile? Alguém quer falar? Não? Não. Não? Então vou continuar. Acho que alguém me escreveu aqui no bate-papo. Deixa eu ver. Ok. Beleza, então vamos lá. Mucho e muy. Deixa eu ver aqui quantas questões a gente tem sobre isso. Tenho duas questões. Duas questões sobre mucho e muy. Tá bom? Esse é um conteúdo muito importante no espanhol. Durante os anos, vocês vão revisá-lo outras vezes, né? Vão aprender mais ainda sobre ele. Mas qual que é a ideia do mucho e muy? No português, a gente só tem o muito para qualquer situação. Muito bonito, muito bom, muito legal, que são adjetivos, eu uso muito. E também muitos carros,
muitos aviões, muitos cachorros, muitos objetos, eu também uso muito. No espanhol, eu tenho essa diferença de quando eu uso mucho e de quando eu uso muito. Mucho eu vou usar antes de sustantivos, ok? Verbos ou qualquer outra classe de palavras que não sejam adjetivos ou advérbios. Então, vejam, eu tenho um substantivo, né? Eu tenho... Tá bom, Jamile. Vou ver se depois eu tiro sua dúvida. Vamos lá, seguindo. Por exemplo, se eu tenho um substantivo, eu vou usar mucho. Então, se, por exemplo, eu tenho muitos bolígrafos, muitas canetas. Eu tenho muitas casas, eu tenho muitas casas, não é o caso, né? Mas, um exemplo. Então, assim, é um substantivo? É um verbo? Eu uso mucho. Agora, se eu estou falando de um adjetivo, de uma característica ou de um advérbio, lembra, os advérbios são aqueles que acompanham os verbos e os adjetivos. Eles caracterizam a maneira do verbo. Por exemplo, ele anda rapidamente. Rapidamente é um advérbio, porque está caracterizando como anda. Então, se eu posso dizer, ele anda muito rapidamente. Né? Então, nesse caso, rapidamente é um advérbio. Então, eu não posso falar mucho. Eu tenho que falar muito. Ok? Mas eu tenho as exceções. Isso é importante. Para as seguintes palavras, se utiliza sempre mucho, antecediendo-las. Então, antes dessas palavras, eu vou falar mucho. Quais palavras? Maior, menor, mejor, peor, mais, menos, antes e depois. Tá bom? Então vejam assim, que vocês leiam bem isso. Vejam em que caso eu uso mucho, em que caso eu uso muito. O muito eu só uso antes dos advérbios e dos adjetivos. Se ele tiver depois, já vai ser mucho, é sempre antes. Então tem muito essas regrinhas. E aqui eu trouxe um exercício para a gente revisar, que está no livro, exercício 1, que diz pon mucho ou muito según convenga. Según convenga. Tá bom? Então vamos lá. Sus ojos eram muito bellos. Bellos é adjetivo, né? Belos, bonitos. E por isso eu vou colocar muito. Diferente, por exemplo, olha só, vou falar B também. B, salió muito temprano. Temprano, aí é um advérbio de tempo, cedo. Saiu muito cedo. Por ser um advérbio, eu vou colocar muito temprano. Agora a letra C tá mejor. E mejor é uma daquelas exceções, né? Em que antes de mejor, maior, mais, menos, eu uso mucho. Então, é mucho mejor. Olha a letra G. Letra G, letra G. Escribe muy correctamente. Eu não posso dizer escribe mucho correctamente, porque correctamente ahí está como un adverbio que me está diciendo cómo se escribe correctamente. Entonces, por ser un adverbio, yo voy a usar mucho, yo voy a usar muy y no mucho. La letra H estuvo mucho antes, entonces, antes, después, son excepciones así como mejor, mayor, menor. Y antes de esas palabras yo uso mucho. Y los otros siguen el mismo ejemplo. Tá bom? Então, prestem atenção. Se for um substantivo ou qualquer outra palavra, mucho. Se for um advérbio ou um adjetivo, muito. Tá? Então, aqui são a nossa revisãozinha. Esse é o conteúdo que vai cair na nossa atividade avaliativa mensal. Né? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não?
Nenhuma dúvida? Eu vou tentar achar aqui, Jamília, a aula programada que você falou que estava com dúvida. Espero que dê tempo. Amanda, sim. Você tem dúvida, Amanda? Pode perguntar. Aproveitem agora para perguntar, tá bom? No dia da prova, eu também vou fazer um plantão de dúvidas, mas filhote em espanhol é cachorro. Cachorro. Se escreve cachorro, igual ao português, mas o significado é cachorro. Tá bom, Amanda? Sim, esses slides vocês vão receber. E olha, esses slides, na verdade, ele é uma cópia de vários outros slides que a gente já viu antes nas aulas. Então, assim, a Rosana pediu para avisar até que a partir de segunda-feira, todas as aulas online que a gente teve, que foram gravadas, vão estar postadas no YouTube. Então, vocês vão poder entrar, né, e ver. Eu não estou com a aula programada aqui, Jamile. Você quer falar em voz alta a sua dúvida? Se quiser, pode falar. Vou interromper o compartilhamento aqui que a gente já está terminando a aula. Mas é o seguinte, sobre a prova, então. Vocês devem estudar como? Estudem pelo livro, principalmente. Estudem pelos exercícios que nós corrigimos nos slides. Então, acessem os slides das aulas passadas e corrijam os exercícios que estão nos slides. Nos slides tem o gabarito. Lembrem que eu sempre corrijo com vocês junto, né? Então, estudem por essas correções, estudem pelas aulas programadas e se vocês tiverem alguma dúvida, as aulas estão gravadas e até segunda-feira estarão todas no YouTube. Então, vocês podem revisar qualquer coisa as aulas. Inclusive, essa aula de revisão também já vai ser postada no YouTube e vocês podem ver ela de novo para tirarem dúvidas da prova. Ok? Professor, Diga. que eu tô com dúvida tá falando em quais regiões do Brasil a pronúncia do D e do T é igual à pronúncia do espanhol. Isso. Como que é a pronúncia do D e T no espanhol? É di, ti. Então a gente fala no Brasil, no Nordeste e no Sul, tem estados que falam di. Dia, tia, ok? Então vocês podem falar que no Nordeste e no Sul do Brasil. Dia, tia. Cai também, viu? Tem uma questão